o que está detonando a sua dieta são os carboidratos. Carboidratos são vilões, carboidratos fazem mal. Você muito provavelmente já ouviu falar alguma coisa um pouco parecida por aí. Mas hoje eu vou te explicar com fisiologia de verdade, de uma forma descomplicada e evidência científica, vou deixar tudo aqui na descrição, como é perigoso acabar colocando carboidratos tudo no mesmo balaio. Então, por isso que é perigoso generalizar. Basicamente, carboidratos são moléculas compostas por oxigênio, carbono e hidrogênio. E tem uma fórmula química aí que é comum a elas. E uma muito conhecida é a glicose, né? Tanto que a glicose ela é fundamental para as nossas funções cognitivas. Então ela é sim um combustível importante. E aí a gente tem que entender que existem várias classificações, mas para o nosso assunto hoje é importante a gente entender carboidratos simples e complexos. Tá, mas quais são os exemplos de carboidratos simples e complexos? Bom, simples a gente tem farinha branca, o macarrão, o pão. Complexo a gente vai ter a batata doce, o inhame, entre várias outras opções. Claro que são só exemplos. E por isso que é tão interessante a gente misturar os nutrientes e entender que nutrição não é só contar caloria, mas é um contexto, porque o impacto desses carboidratos no nosso organismo é completamente diferente. É como o Rodrigo Góes gosta de falar, todo mundo quer ser nutricionista, mas ninguém quer estudar nutrição. Vamos fazer um teste antes de eu explicar. Se você pegar um domingo e comer só uma pratada de macarrão, só, sem uma carne, sem uma gordura, sem nada, ou um macarrão simples, você vai contar 2 horas. Muito provavelmente, depois de 2 horas, você vai estar com muita fome. Por que isso acontece? Porque quando a gente só se alimenta disso repetidas vezes, não coloca num contexto com outras coisas combinadas, isso acaba chegando no nosso organismo muito rápido. Vou explicar de uma forma mais simples. Basicamente, isso passa por todo o nosso trato gastrodigestório e claro que tem muitos processos envolvidos, mas simplificando. Quando isso chega no intestino, que é onde a nossa mágica acontece, porque é lá no intestino que nós vamos ter a absorção de nutrientes, a gente vai ter essa molécula mais simples, que ela vai ir para o fígado, e lá ele vai, né, demandar para funções importantes, como para energia, que as nossas células usam glicose para produzir energia. Uma vez que você tem aí uma alta carga de glicose chegando na sua corrente sanguínea, sendo liberada na nossa corrente sanguínea, a gente vai precisar da nossa amiga insulina, que ajuda a carregar e a transportar essa glicose para dentro das nossas células, que é onde ela desempenha o papel. E a insulina, ela é produzida num lugar lá no pâncreas. Só que quando eu me alimento de muito carboidrato simples, o pâncreas fica, opa, eu tenho que trabalhar. E a gente vai ficar ali sempre dando muito trabalho para o nosso pâncreas. Quando eu combino alguns alimentos, como carboidrato simples, com proteína e gordura, todo esse processo ele fica mais fácil, fica, na verdade, mais lento, mais fácil para o nosso organismo em si, num contexto de que eu vou fazer toda essa absorção de forma mais lenta. O problema da gente ter uma alimentação sempre baseada, né, em alimentos, por exemplo, só carboidratos simples, acontece que a longo prazo a gente gera uma resistência insulínica, porque, como eu falei, a gente vai acabar sempre precisando ali fazer nosso pâncreas trabalhar bastante para que essa insulina haja e para que essa glicose entre dentro das nossas células. Só que a longo prazo, a resistência insulínica pode levar a diabetes mellitus do tipo 2. E hoje a gente tem bem documentado na literatura que diabetes pode causar problema na recuperação de feridas, pode causar até amputação em graus mais descompensados, pode causar problemas oculares, entre tantas outras coisas que você vai ter que adequar na sua vida. Por isso, o ideal é sempre equilíbrio e o nosso contexto. O contexto dentro da nutrição importa. Então, sempre procure um profissional para você que vai fazer a dieta, a melhor dieta para você, aquela que vai funcionar, que vai ser acompanhada por alguém responsável, para que você tenha uma vida equilibrada e feliz e sem todo esse terrorismo nutricional que a gente vê por aí. E, além do mais, tem aqui uma polêmica que eu esqueci de falar, que é a fruta, porque o pessoal costuma dizer a fruta tem frutose.
Mas calma, gente, frutose é completamente diferente da sacarose. A sacarose é aquele nosso açúcar de mesa, sabe? Por quê? Porque na fruta, além da frutose, nós temos também fibras, que são carboidratos fantásticos, que eu não comentei aqui, mas é assunto para um outro vídeo, faz muito bem para o nosso intestino. E além disso, nós temos micronutrientes, minerais, vitaminas, coisas que têm algum papel dentro do nosso organismo. Então, frutas são alimentos fantásticos e sempre dentro de um contexto aí equilibrado. Se esse conteúdo é interessante para você, manda para as mais pessoas. Já deixa aqui qual tema você quer que eu comente agora que eu estou estudando nutrição. Um beijo e até o próximo vídeo.